Olá para você que me acompanha aqui no canal Meu Tio Cinéfilo, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me acompanhando nesse canal que é especializado em temporada de prêmios e mais especificamente nas cerimônias de entrega do Oscar ao longo de quase um século de existência. Estamos chegando já perto da edição número 100 e é uma alegria poder contar contigo ao longo dessa caminhada, desde que o projeto foi fundado lá em 2017. Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Felipe Aureliuk e eu sou crítico de cinema, também realizador cinematográfico, produtor, e fico muito feliz de você estar aqui. Aproveite já para se inscrever no canal, se inscrever também nas nossas demais redes sociais, deixar o seu joinha e compartilhar esse conteúdo com quem você tem certeza que vai curtir. E se você já conhece o nosso trabalho, já é um espectador aqui do canal Meu Tio Cinéfilo, se torne também um membro do canal, que você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, dinâmicas que só os membros têm acesso. Vai ser uma alegria poder te oferecer conteúdos diferenciados, se você puder também contribuir com a gente aqui. São várias faixas aí de contribuição, todas elas sempre buscando o melhor conteúdo, a melhor qualidade e a maior interação com a comunidade. Então, muito obrigado a vocês. Gente, hoje a gente vai dar sequência a uma série iniciada bem recentemente aqui no canal, que é a série sobre os melhores / maiores filmes do século XXI, de acordo com o periódico The New York Times. Eu expliquei no nosso episódio de abertura, né, dessa dinâmica que o jornal, né, o periódico The New York Times, que é um dos mais tradicionais aí do planeta, acabou convidando um grupo, né, de profissionais para que cada um deles apontasse os seus filmes preferidos do século XXI. Século XXI que está aí chegando a um quarto da sua existência e, portanto, a gente já tem aí um volume considerável de filmes que valem a pena entrar para a história do cinema. Foi justamente isso que o jornal fez e perguntou, então, para esse grupo quais eram os filmes preferidos e, a partir disso, montou-se um ranking. E aqui no canal Meu Tio Cinéfilo, a gente vai debater os 20 primeiros colocados desse ranking. A gente começou no episódio passado, conversando aí com o meu querido amigo, o doutor Doni Correia. A gente conversou sobre o filme O Lobo de Wall Street, de Martin Scorsese, e hoje é o nosso segundo episódio, o episódio no qual a gente vai conversar sobre o 19º colocado dessa lista, que eu vou colocar aqui já na tela para a gente saber do que a gente está falando. Então, começando mais um episódio aqui da série especial, hoje falaremos sobre o filme Zodíaco. O filme Zodíaco, que foi uma produção norte-americana, né, lançada ali nos Estados Unidos da América no ano de 2007 e dirigida pelo David Fincher. Como eu fiz ali no episódio passado, vou transmitir algumas informações básicas aqui sobre essa produção para a gente se ambientar e entender sobre o que estamos falando. Esse filme, o Zodíaco, ele, no conceito, vamos dizer assim, ele tem as seguintes notas. No Rotten Tomatoes, que é um agregador de críticos de cinema, né, em tese seriam profissionais aí, né, fazendo os reviews dos filmes, ele tem um conceito de 90% num ranking que vai de 0 a 100, ou seja, seria uma nota 9 aí, né? No Metacritic, que é um outro agregador aí, também de profissionais da área da crítica, a nota dele é 79, numa escala que vai de 0 a 100, e no IMDb, que aí é uma votação aberta a todo o público em geral, então não necessariamente apenas profissionais, ele tem uma nota 7,7 de 10. São notas aí bem altas e que refletem um pouco aí o estado desse filme, né, em relação aos seus pares. Em termos de dinheiro, gente, ele teve um orçamento aí de 65 milhões de dólares, então bem considerável aí, né, uma grana alta aí para poder produzir esse filme, e a bilheteria dele ficou ali na faixa dos 84,7 milhões de dólares, né, a bilheteria total, né, mundial, ou seja, ele faturou um pouquinho a mais ali do que os seus custos de produção, mas não foi nada muito maravilhoso do ponto de vista comercial.
né? Desse montante todo, dos 84,7 milhões, 39% disso foi da bilheteria doméstica, ou seja, a bilheteria norte-americana. Isso deixou ele com a 64ª maior bilheteria desse ano de lançamento dele, ano de 2007, e o lançamento dele comercial, e, portanto, foi a data onde ele se tornou elegível para os prêmios ali da temporada, foi 2 de março de 2007, portanto, ele é um filme do primeiro semestre, que é algo que, de uma forma geral, costuma machucar um pouco as chances aí, né, dos filmes, de uma forma geral, de concorrerem na temporada. Sempre é necessário você fazer uma campanha aí de reaquecimento aí do filme, né, para os críticos e para as cerimônias, para os eventos aí da temporada de prêmios, mas já já vamos falar sobre isso. Para a gente se aprofundar um pouquinho sobre o título Zodíaco, então, de 2007, que é o 19º colocado aí da lista do The New York Times. Mais uma vez eu tenho um convidado muito especial, não falarei aqui sozinho sobre esse filme. No primeiro episódio, a gente teve o prazer de receber aqui o Dr. Doni Correia, e hoje a gente tem um velho conhecido aqui do nosso canal, ele que está conosco até antes da existência do canal, que é um amigo pessoal, um cara muito querido, um cara que sempre abrilhanta esse espaço aí com os seus insights, e que vamos falar a verdade aqui, gente, o rei da estrutura narrativa, um dos caras que mais entende sobre esse assunto aí, né? Não só aqui no YouTube brasileiro, mas no YouTube mundial, diria eu. Tenho muita alegria, muito prazer aqui de receber, então, hoje, para a gente conversar sobre esse filme, meu amigo, o Cláudio Formiga. Fala, Formiga! Tudo bem? Fala, galera! Fala, Felipe! Ó, muito, mas muito, 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 muito feliz de estar aqui como convidado e mais uma vez aqui abrilhantando o canal do meu tio Cine, hoje para falar desse filme, falar de Zodíaco. Tu sabe, Felipe, olha, esse fim de semana, rapaz, eu reencontrei também um velho amigo, eu que estou aqui me reencontrando com o tio Cine, eu reencontrei um velho amigo, um amigo que eu já não via desde a época da infância. E sabe aquelas coisas que você para de falar com uma pessoa e você não sabe o porquê? Sabe? Isso acontece com todo mundo. E aí a gente se reencontrou, estávamos conversando. Aí eu estava lembrando das traquinagens. Você fazia muita traquinagem quando era criança, Felipe? Com certeza, Formiga. Todos nós, né? Tivemos uma infância dessas assim ainda, né? De fazer muitas traquinagens. Pô, sabe duas coisas que eu gostava muito, cara? Eu Ah, gostava muito de tocar a campainha e sair correndo. boa. Adorava tocar campainha e sair correndo. E passar trote em telefone fixo, né? Acho que você não sabe o que é telefone fixo mais, né? Tu ligava um número lá e passava trote e tal. E aí, quando o cara percebia que caía no trote, tu desligava e tu, pô, não sei o que lá, bababá. E aí eu tava contando isso para esse amigo, e aí ele falou: pô, é por isso que eu parei de falar contigo, seu babaca, que você passava trote pra minha casa toda noite. E eu achando que eu tava cometendo um crime que nunca ia ser pego, e aí fui pego, Felipe, porque crime que acontece que você não consegue descobrir quem foi, o que é, fica aquela coisa, aquele enigma na tua cabeça, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre Zodíaco. Com certeza, Formiga. Então vamos lá. Você resumiu muito bem, de forma muito bem-humorada aí, o enredo desse filme. É um filme de investigação, vamos dizer assim, é um thriller. No entanto, a gente assiste, assiste, Não é, assiste, tá? assiste. Não é. Ah, não é? Não Tá. é. Então eu já quero que você comece provocando a nossa audiência com isso. Então não é um thriller, Formiga. Então o que é esse filme, hein? É, antes até dessa provocação que eu vou fazer com a audiência, irei Ah, fazer aqui um protesto à sua quase que perfeita abertura. Que você pois falou, não. pô, eu abro aqui e dou a ficha técnica do filme e tal. Eu falei, porra, que legal, cara. E ali, porra, faltou ali o nome do nosso amigo, o Vanderbilt, né? James Vanderbilt,
e escreveu esse roteiro, tá? Porque roteirista importa, tá? Perfeito. Roteirista importa, tá Perdão, bom? perdão, Formiga, perdão, Deixarei aqui realmente. meu protesto aqui, tá? Sim, sim, muito bem colocado. Perdão aos roteiristas e à Formiga. Mas acho que James Vanderbilt ele se deparou com aquela grande problema que a gente tem quando a gente vai contar qualquer história, né? Como é que eu Sim, vou contar essa, como é que eu vou contar essa pinóia, né? Como é que eu pois é. vou contar? Como é que eu vou escrever, por exemplo, um thriller policial, onde a gente já sabe que você não vai pegar o bandido, você não vai pegar o assassino, porque não pegaram até hoje. Até hoje existem discussões aí de quem, de qual é a identidade real do Zodíaco. E, rapaz, aquela galera do true crime da internet, detetive amador, e tem de tudo aí, né? Talvez Só, um só, dos só para crimes. complementar, o Formiga, só para complementar, gente, foi baseado numa série de assassinatos ocorridos ali na região da Baía de São Francisco, que aconteceram do final da década de 1960 e início da década de 1970, e que jamais foram solucionados aí, né, Formiga? Exatamente, exatamente, né? Não vá ver esse filme achando que é um grande documentário sobre os Cavaleiros do Zodíaco que você vai se ferrar ou se vai explicar como é que se faz de mapa astral. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com É, com essa figura grotesca aí, né? Esse serial killer que cometeu vários crimes e ele não gostava do anonimato, né? Ele gostava de, quer dizer, do anonimato da identidade, sim, né? sim. Mas ele queria a notoriedade e dessa forma ele foi construindo essa notoriedade através de cartas criptografadas, cartas que ele mandou dezenas, eu acho que não chega a centenas, mas dezenas de cartas para os jornais e várias ainda não foram decodificadas, mesmo agora que a gente está falando, em 2025, né? Nessa época de inteligência artificial e tal, e algumas ainda não foram decodificadas. Mas, assim, o que importa aqui para a gente é analisar esse filme e o nosso amigo James Vanderbilt ele se deparou como qualquer escritor, qualquer contador de história, se depara e fala assim, cara, qual é a melhor forma de eu contar essa história? O que eu quero passar por essa história? Né? Já que eu já sei que eu vou de alguma forma chegar no final dessa história e não vou entregar aquela catarse depois do clímax final, né, de que, sei lá, a justiça triunfa, a verdade triunfa, porque esse é um crime sem solução, né? Eles nunca conseguiram pegar Ou, o amiga, às vezes a justiça não triunfa no final, mas a gente sabe pelo menos quem foi, ou o que levou a justiça a não conseguir triunfar. A gente tem outros filmes aí que é onde o suspeito, ou enfim, o culpado não é punido. No entanto, a gente sabe o Uhum, que aconteceu nos seus meandros, né? Aqui, nesse sim, caso, é ainda mais incerto, né? exatamente. E aí nós temos, né, disfarçado de policial, disfarçado de thriller policial, até porque, como todo bom filme policial, pode ser um clichê de estrutura, aí vocês decidam, mas começa já com uma morte, né, com um assassinato e tal, e é assim que a gente entra nesse filme, e aí você se depara com aquele falar, a pergunta dramática desse filme é quem é o assassino? E não é, a pergunta é, é uma das perguntas dramáticas que você já sabe que não vai ser resolvida se você conhece minimamente o caso, mas é, na verdade, um thriller psicológico, né, da deterioração por obsessão. A Hum, obsessão de descobrir quem é, a obsessão pela verdade, ela é também destrutiva. Ela olha, também é isso que esse filme nos entrega. Então, a gente, de repente, você botou ali muito bem, ah, é, é um filme que agrada muito os críticos, e a gente vai passar por vários detalhes aqui, né, sempre com uma direção
majestosa, né, do David Fincher. David Fincher. Né? Genial, uma direção genial do David Fincher. Mas se a gente for analisar como esse filme vai sendo construído numa espiral, em uma espiral interna do personagem, que a gente nem sabe qual é o personagem que a gente está seguindo no primeiro ato. No primeiro ato, a gente fica meio que perdido de saber, cara, quem é que eu estou seguindo aqui? Né? E depois o que a gente vai entendendo, que a gente vai seguindo, a gente vai vendo que aquela espiral ela vai ficando cada vez mais interna do personagem, enquanto o caso, que era um caso de um primeiro assassinato, né, um crime, infelizmente, as grandes cidades, onde tem humanidade, tem violência, que começa com uma coisa pequena, ela faz uma espiral crescente de que aquilo vai tomando toda uma sociedade e vai mostrando também as mazelas daquela sociedade. Então, como você mostrou aí que os críticos adoram esse filme, muitas vezes o grande público ele sai assim do tipo, pô, eu tô achando que eu também fui enganado pelo Zodíaco, assim como fui enganado pelo filme, porque ele não tem essa resposta, né, catártica no final, né, do tipo, pô, esse aqui era... Eu pensei que eles iam desvendar. E talvez, assim, a gente que vê muito filme e gosta de todos os tipos de filme, a gente adora documentário, muitas vezes a gente vê um bom documentário e fala, cara, esse documentário daria um grande filme de drama. E talvez esse filme seja ao contrário, né? A gente vê esse filme e fala, pô, eu queria ver o documentário para me explicar melhor essa história do crime, né? Mas... e por que isso acontece nesse filme? Principalmente pela escolha dramática aí do nosso James Vanderbilt, que ele quis fazer uma estrutura que não é uma estrutura tão comum de se ver na maioria dos filmes que você vai assistir no mundo, né? Que é essa estrutura em espiral. Então, aí eu queria só aproveitar, já que você falou de estrutura, e a gente está aqui na sua especialidade, cara. Por que a estrutura em espiral não é tão comum? Ela é mais difícil, ou ela é mais difícil de se construir, ou é mais difícil de conquistar o público? Por que ela é tão rara, Formiga? Então, porque na grande parte das vezes ela vai falar de questões internas do personagem. E o que a gente quer ver é as coisas na tela. Transmitir sentimentos em imagens faz parte do trabalho de quem se dedica à arte do audiovisual. Sim. Porém, são questões até subjetivas. E muitas vezes a gente pensar. Questões subjetivas fazem... questões subjetivas em filmes, em histórias e tal, elas vão te entregando 2+2. Você que vai chegar no 4, tem gente que chega no 8, no 17, no 72, não importa. Sim. E muitas vezes o grande público ele não está indo num filme para ser desafiado. Muitas vezes, né? O grande público ele está indo por uma questão de entretenimento. Então, receber de uma estrutura uma coisa mais familiar, mais mastigada, não gostaria de falar mastigada, mas talvez seja a palavra que evidencie melhor meu pensamento. Traz para ele uma resposta emotiva mais imediata e é o que ele está procurando. E muitas vezes é isso que você vê em séries de TV, em filmes, em filmes familiares, né? E até em filmes policiais, onde você já sabe que, cara, você quer saber como o detetive vai chegar nas respostas que ele vai chegar, né? Ou você quer saber quem é o assassino, né? Aquela coisa da Agatha Christie.
e numa estrutura espiral, você pode, claro, ter um payoff, né? Um resultado no final, um presente lá no final para responder isso. Mas parece que muitas vezes ela é uma estrutura repetitiva, porque o cara anda, ele está se aprofundando, mas para quem está olhando de fora, parece que ele não está saindo do lugar. Então parece que a história não está movendo. Acho que às vezes as pessoas têm essa sensação com esse filme. Cara, esses caras vão, aparece uma nova carta, aparece uma carta, e na carta ele diz assim, ó, quem responder, quem conseguir decifrar essa carta, tá aqui a minha identidade. As pessoas decifram a carta e não têm a identidade. Depois aparece um novo crime, né? E nesse crime existe testemunhas oculares, né? Tu fala, agora vão pegar ele. E agora vão pegar ele. Agora vão pegar ele. Na verdade, você está vendo uma repetição dramática ali. Sempre tem um novo crime, sempre tem pistas que parecem que são melhores do que as pistas anteriores, mas elas não levam a nada. Isso vai trazendo uma decepção para o público, né? Tanto por isso que a nota do público, né, Formiga, está ali abaixo de 8, 7,7. E os críticos todos, né, no Rotten Tomatoes nota 9 e no outro, se não me falha a memória, 8 e alguma coisa. Então, quer dizer, até o público tende a gostar menos, né? Que me parece até alta, sabe? Para esse tipo de filme, por conta disso aí. A gente tem ali no primeiro ato, a gente fica um tanto quanto perdido de, cara, quem é a pessoa que eu vou seguir, né? Porque a gente entra no filme virando e falando, cara, qual é a história desse filme, quem é que eu estou seguindo aqui? A gente tem ali o Grave Smith, né, que é o cartunista, interpretado ali pelo Gyllenhaal, não? Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, sim. E ele é quase que uma mosca na parede, ele é quase tão inútil quanto a gente naquele filme, né? As coisas estão acontecendo ali naquela redação, e aí quando eles vão mesmo conversar, quem é esse cara? Ele é o cartunista. Porra, sai daqui, brother. Sai daqui. Aí tu vira e fala, pô, então esse não é o cara que eu vou seguir, né? O cara ele tá de fora dos grandes debates da história, das grandes questões, então a gente acha que vai ser o Paul Avery, né? Que é o Robert Downey Jr. que interpreta. Sim. E ali a gente vai tendo pistas, coisas. Já começa a aparecer a obsessão do Jake ali, né? Do personagem ali, do Robert Grames, né? Que ele fica, cara, eu já escutei isso em algum lugar, vai lá, cata lá um livro, fala, ó, desse filme que ele tirou isso, esse cara, ele tem alguma questão com cinema, porque ele tirou essa frase de um filme antigo. Você já começa ali mostrando o que é esse filme. Esse filme é sobre a obsessão desse cara para descobrir a verdade. Esse cara que no primeiro ato, ele é só uma mosca na parede. Ele está fora dos grandes debates, ele está fora da estrutura, ele não é o policial, ele não é o Toshi, ele não conversa com o Toshi, ele vai conversar com o Toshi quase no final do segundo ato, né, que é o Mark Ruffalo, né, que é o grande detetive do caso ali, que está buscando. E você vai vendo que quando você tem a grande questão dramática do seu filme, geralmente essa questão dramática ela vai se apresentando de outras formas em outros personagens. Porque esse é o grande tema do filme. O tema desse filme é sobre obsessão. E aí, onde vai se mostrando essa obsessão? Como é que essa obsessão, esse caso, ele vai destruindo os outros personagens também, vai matando os outros personagens também, além das próprias vítimas declaradas, né, e óbvias do Zodíaco. Na obsessão ali do Toshi, né, que é o detetive, que ele come, cara, biscoito de cachorro, cara. Ele lá, acho que ele viu muito Scooby-Doo, cara, e ele falou assim, cara, se o Scooby-Doo ele sempre consegue resolver o caso,
Acho que se eu comer biscoito Scooby, eu também vou conseguir. Boa, E o cara come biscoito de cachorro. é. E o Paul Avery, né? O Robert Downey Jr. foi fazer uma coisa que ele sabia interpretar muito bem, né? Que é interpretar um alcoólatra. Coitado, ele que se recuperou, né? Dessa Sim, doença, sim. né, que não é fácil se recuperar, né? De É, vícios e doenças, e ele se recuperou, graças a Deus. Mas ele vai se mostrando a deterioração do personagem do Paul Avery através do álcool. Ele vai cada vez bebendo mais, chegando mais bêbado na redação, até ele ser demitido, até ele ser, não só pela sociedade, no filme e pela sociedade, ser esquecido num jornalzinho de bairro, totalmente. Ele que foi, em algum momento desse caso, uma figura importante que as pessoas usavam um adesivo. Eu não sou o Paul Avery, né? Por conta sim. das reportagens que ele fez durante as investigações. Então, por isso que. E aí, essa estrutura de obsessão, que ela começa ali com eles conversando na redação e o Gray Smith indo buscar um livro, ela vai aumentando enquanto os casos vão se empilhando. Então, daqui a pouco ele já conseguiu um encontro romântico, mas no encontro romântico ele não pergunta nada sobre o seu par romântico, seu interesse romântico ali, e nem sobre ele mesmo, né? De chegar ali. Uhum. Ele está ali obcecado porque será que o Paul Avery que foi encontrar uma testemunha, descobrir alguma coisa, e aquilo vai se aumentando. Eu não sei nem como é que ele consegue criar um casamento, mas ele tem um casamento ali. E o tempo todo você vê que ele só está obcecado sobre o Zodíaco. Ele que é o Gray Smith que escreveu o livro onde o roteirista se baseou essa história, né? O cara, O a Formiga. vida dele é sobre isso, né? A vida do Então, Formiga, Formiga então, é então o no Zodíaco. fundo, então no fundo o Zodíaco triunfou, né? Porque ele enganou, ele fez vítimas, obviamente, ele mobilizou, né, uma sociedade, uma imprensa, autoridades, investigadores, durante anos a fio. Nunca ninguém conseguiu chegar especificamente na pessoa responsável, e ele mesmo aqueles que ele não afetou diretamente com uma sentença de morte, por exemplo, que é o caso aí dos investigadores, que você descreveu muito bem, ele acabou também meio que destruindo a vida deles por causa dessa obsessão. Então, no fundo, cara, é uma coisa interessante aí desse filme, que já de cara a gente consegue diferenciar ele da grande maioria, não sei se você concorda comigo, o mal, entre aspas, ele triunfa. E a gente é testemunha disso ao longo de quase 3 horas, né? Exatamente, exatamente. Porque esse filme, e aí voltando à questão da estrutura, né? Quando você tem uma estrutura clássica de 3 atos, sei lá, Jornada do Isso. Herói, coisas que a gente vê aí É. aos montes, às vezes muito bem feito, às vezes uma porcaria, mas enfim, Uhum. 90%, sei lá, 95% vai entregar para a gente um clímax, né? Onde lá no terceiro ato as forças antagonistas as forças, a força protagonista e antagonista vão se encontrar e você vai ter uma catarse, um efeito de catarse no final dessa luta, né? Aí a gente vai ter vários resultados possíveis, né, desse encontro, mas você tem uma catarse. E o efeito desse filme no terceiro ato é de anticatarse. Você tem uma entrevista, né, chega nem a ser um interrogatório ali com um dos grandes, né, que é o que todo mundo acha que foi o Zodíaco, né, que esse senhor já morreu, aonde ele está ali com, você tem uma entrevista ali na sala de trabalho do cara, né, não é nem Sim. num ambiente policial, onde ele está ali com um relógio que tem lá o símbolo do Zodíaco,
O cara, né, ali naquela entrevista, ele não parece uma pessoa inocente sendo interrogada, né? Ele parece Exato. realmente você vê que, mas uma inadequação social daquela pessoa. Mas aquela inadequação social é só uma inadequação ou vem desse cara ele ser algo mais, né? Ser um psicopata. É, o filme ele não quer te dar essas respostas. Você tem ali um encontro, né, do nosso protagonista, né, que a gente demora para descobrir, mas lá no segundo ato a gente já começa a ter a certeza que é o Great Smith, também indo atrás lá da tal da caligrafia, né, do Zodíaco, e ele tem um encontro inesperado com uma pessoa que ele vira e fala assim, cara, pode ser esse cara aqui, né? Sim, sim. E o cara também tem ações, né, que deixam você ali com aquela pergunta. Então você tem uma anticatarse, você vira e fala, cara, esse filme, assim como o Zodíaco, né, ele foi plantando várias pistas aonde eu achei que eu pudesse pelo menos eliminar certas pessoas, né? Que eu pudesse pelo menos, né, me dar algum tipo de, Direcionamento, né? de direcionamento, né? De pelo menos falar, cara, esse não é. A gente não tem É, nem isso. A gente não tem é. nem isso. Então, e, e a construção disso é muito complicada. E aí ele vai lembrando, e aí como é que são as coisas, né, Grande Felipe? Às vezes vem grandes filmes, e aí vem um grande filme, e a gente sabe quando a gente está falando de um grande filme, quando esse filme ele é tão grande, ele é tão bom, que ele vai repercutindo por anos e anos e anos e anos, e ele acaba, obviamente, influenciando vários outros filmes que vêm depois. Né? Sem dúvida. Anos e anos depois. Um exemplo moderno disso aí, talvez não tão moderno, né? Mas vamos lá, que é o Matrix, né? O Matrix ele mudou a forma das pessoas filmarem filmes de ação. Perfeito. Mudou. Você pegar todos os filmes de ação 2 anos depois de Matrix, 1 ano, 2 anos depois de Matrix, parece que tu tá vendo a cópia da cópia da cópia. Exato. Um grande filme que também tem uma estrutura em espiral, que também tem uma questão de obsessão, mas que talvez entregue um pouco mais de respostas para a gente, se chama Todos os Homens do Presidente. Né? Exatamente. Muito bom. E ali que você tem ali dois repórteres, né, indo ao fundo de umas questões políticas ali durante um período bem estranho da história americana. Não sei também qual o período da história americana que não é estranho, né? Mas estamos vivendo um É uma agora. boa questão, mas enfim, né? Mas que eles vão se desdobrando ali em cima do Watergate, né? Que chega até a renúncia do Nixon. Então você tem ali no final uma catarse. E, cara, é um filme que, porra, que fala de política e jornalista, tu fala, puta pé no saco, né? Não vai ter uma perseguição, um tiroteio, né? Uma explosãozinha, uma coisa. E é um filme que te segura do começo ao final. Filme maravilhoso. Maravilhoso. Mas o que acontece com os grandes filmes, que eles acabam influenciando novos filmes. E eu acho que o Zodíaco ele é muito carregado dessa. O Fincher, acho que ele bebeu um pouco demais dessa água ali do Todos os Homens do Presidente, Você sem acha que é conseguir. demais? Eu acho sim. Eu não consigo. Parece que eu estou vendo o outro lado do escritório que a gente não via Sim. da redação, né? Da redação do Redação jornal. ali, sim. Parece que a gente está vendo, sabe, o andar de baixo, sei lá, o outro lado da redação que a gente não enxergava naquele filme. Né, o Fincher é um cara genial, obviamente. Acho que ele traz, até com esse repertório todo, né? Ele traz ali na direção dele um realismo que ele é muito obcecado também
com essa questão, da questão de luz, e para trazer um realismo, para trazer uma frieza para aquelas cenas, né? Principalmente aquelas cenas do escritório, e um distanciamento, que é isso que é o Zodíaco, né? Frieza e distanciamento. O cara, ele quer ser notado, mas não quer ser pego. Né? Exato. E você tem naquelas cenas ali da redação, que você tem várias cenas ali na redação, inclusive, muito desse ar ali de Todos os Homens do Presidente, só que diferente do Todos os Homens do Presidente, que teria uma resposta no final, né? Você tem as pistas, elas realmente levando a outras coisas que vão dar outras pistas. Aqui você não vai ter mais isso, né? Então talvez se ele não tivesse tão apegado, e parece que a maioria dos filmes de jornalismo não conseguem mais ser outros filmes a não ser cópias de Todos os Homens do Presidente. Mas, né, lembrando de outros filmes, e filmes até que concorreram aí e ganharam o Oscar. Spotlight, né? Spotlight ganhou o Oscar ali também, a investigação Exatamente. ali dos abusos e tal, né? Exatamente. E tem muito. Parece que eles meio que determinam, todos os outros programas meio que determina como é que é o gênero de redação Exato. de jornal dentro de histórias de redação de jornal dentro do nosso mundo cinematográfico. Perfeito. Formiga, eu queria, já que a gente está falando bastante aqui de uma questão de direção, né? O Fincher e a Uhum. equipe dele, obviamente, fizeram uma pesquisa muito detalhada aí do caso. Eles fizeram, vamos dizer assim, uma investigação paralela e também eu acho que ficaram obcecados aí pela história. E eu acho que Uhum. muito disso a gente consegue ver no andamento, né? Você explicou aí de uma forma brilhante a questão da estrutura, né? De como esse roteiro foi construído e, na verdade, sobre o que o filme está falando, né? Não é sobre a investigação, e sim sobre a obsessão, né? Desses homens aí atrás da possível verdade, ou enfim, de solucionar o caso, né? Mas eu acho que uma dos grandes ativos aí do filme, além do roteiro, é de fato a direção. Sendo, inclusive, aí eu já vou te responder vou te mandar uma pergunta, né? Sendo essa uma estrutura diferente do feijão com arroz, enfim, diferente do clássico, do tradicional, isso impõe um desafio maior ao realizador, ao diretor, e, em caso positivo, como é que o David Fincher conseguiu levar isso, na sua opinião pessoal? Ele conseguiu matar no peito e entregar uma obra que realmente faz jus toda essa repercussão que a gente faz hoje, depois de tantos anos, ou nem tanto? Eu acho assim, a gente está falando dos 100 melhores filmes do século XXI, tendo só 25 anos do século XXI, Exato, exatamente. né? E quando a gente chegar lá no final dessa jornada chamada século XXI, Exato. e o New York Times fizer a lista dos 100 melhores filmes, o Zodíaco vai estar esquecido nessa lista. Você acha, Formiga? Sério? Eu acho. Eu acho que Zodíaco ele não vai estar nessa lista final. Podem voltar aqui e me cobrar, tá? Daqui a 75 anos, vou estar com 120 e pouco, por aí. Eu vou te cobrar, hein? Pode vir aqui me cobrar, e se eu estiver falando besteira, eu me retrato aqui e pago uma Heineken para todo mundo que estiver vendo isso aqui. Mas Gostei, gostei. só lá no final, tá? Então, daqui a 75 anos, quando sair essa lista, né, dos melhores filmes, né, ou 76, quanto que virar, né? Enfim, Uhum. vocês vêm aqui, se Zodíaco tiver nessa lista, pode vir aqui me cobrar. E eu vou pagar uma Heineken para cada um que vier me cobrar. Bem, e por que eu acho isso? Eu acho que sim, ele é um filme interessante, mas eu creio que ele acaba sendo
versões bem feitas, partes bem feitas, né? De homenagens de outros filmes, mas não da forma que o Tarantino faz, né? Que o Tarantino, ele pega Sim. assim, pega umas cenas e tal, não sei o que lá, mas o Tarantino, ele consegue, de alguma forma, transformar aquilo em algo diferente. Eu não sei, esse filme me parece assim, uma mistura de Chinatown, do Polanski, sabe? Uhum, uhum. Com todos os homens do presidente, sabe? E teve um filme, não sei se você. Eu acho que ele deve estar até nessa lista, eu não cheguei a conferir, não. Que se chama Memórias de um Assassino, né? Que ele Uhum. foi um pouquinho antes. Depois eu fui até olhar e falei assim, cara, eu acho que ele é da mesma época. Ele fez muito sucesso e ele saiu ali em 2003. Depois eu fui pesquisar para ver, né? E a gente está falando de 2007, né? O Zodíaco foi lançado em 2007. Eu acho que isso, acho que o Fincher, ele olhou e falou assim, pô, tem uma boa história aqui na mão. E depois que durante o desenvolvimento ele falou, cara, nem tão boa assim. É uma boa história, claro que é uma boa história, mas ela é muito difícil de se contar. É muito difícil você contar, de novo, né, uma coisa que tem Mas só solução. por isso você já não concorda, Formiga? Justamente por ser tão difícil de se contar. Porque assim, vamos lá. Eu agora estou falando como uma experiência de espectador. E eu lembro de ter assistido a esse filme, Formiga, lá no ano de 2007. Eu fui ao cinema e, cara, você vai embarcando naquilo ali, e você vai ficando ali, e você vai ficando ali. E você tem, tive a esperança de que até o último momento o filme me desse alguma pista. E são quase 3 horas, né, Formiga? Não é qualquer diretor que segura uma história 3 horas, o espectador ali com aquela atenção toda durante 3 horas. Então, eu até concordo contigo que a história é muito difícil, que não é o tipo do filme que, enfim, que talvez se sustente a longo prazo numa lista como essa que a gente está fazendo agora, mas diante das condições que ele tinha em termos de massa, material mesmo para montar uma história, acredito que tenha sido talvez um dos filmes mais interessantes de se assistir, que tem a estrutura espiral. Será que não? Será que a gente não consegue ordenhar aí certos elementos dele que realmente diferenciam ele da grande massa comum dos filmes? Então, você pode usar estruturas espiral para fazer coisas que não sejam internas, tá? Porque você está meio que recontando o mito do labirinto do Minotauro. Tá. Quando você está fazendo desse filme específico, você não encontra o Minotauro, né? Filmes de conspiração, e aí a gente tem vários filmes de conspiração, e talvez Todos Hoje o Presidente, talvez não, né? É um filme de conspiração. Claro. Eles também vão criar vão beber nessa estrutura em espiral. A estrutura é essa, sabe? Que José Sinisterra, né? É um dramaturgo espanhol, né? Ele sempre fala assim, cara, essa estrutura ela não progride para frente. Ela vai ser, ela é como se você estivesse cavando, né? É Enquanto outras espiral, né? Você tá histórias ali, vão né? jornada. É. É. E você vai cavando e você vai tirando mais terra e você vai se aprofundando naquilo. E aí você pode ter um sistema de recompensas, né, que a gente fala de plantar e colher durante um roteiro, que você planta uma coisa e vai colher no final. Planta outra coisa e vai colhendo. Isso vai dando satisfação ao espectador e ele vai saindo, ele vai sentindo que não está sendo enganado. Né? Não tô, eu acho que boa parte da audiência se sente um pouco enganada com esse filme, porque ele não entrega, talvez nem perguntas mais profundas. Agora, eu entendo que, cara, é o Fincher. O que eu posso poder falar da direção do cara, bicho? É. Sempre maravilhoso ver o Fincher, qualquer obra do Fincher.
Essa é a melhor? Essa é a melhor que ele já entregou? Não. Sabe Tá que não. aberto a discussão. Tá, não, aí vai de cada um. Tem gente que considera até. Eu não acho. Eu não acho que seja melhor, não. Também não acho. Não acho que seja a melhor que ele entregou. Ele vai entregar coisa melhor? Espero que sim. Espero que Né? sim. Aliás, a gente assistiu um filme dele ali em Veneza no ano retrasado, que eu acho que tá abaixo, né? Tá abaixo aí, inclusive do Zodíaco, né? Que é aquele O filme lá do assassino, né? Que não é assassino, não sei como é que fala aquela porra daquele filme. Mas eu É acho. tipo o gangster lá, né? Aquele. É. Enfim. É. Eu acho que faltou um pouco de futebol também ali, um pouco mais de talento no roteiro, tá? Eu acho que o Vanderbilt ele poderia ter construído. Eu acho que se fosse um pouco mais óbvio, pelo menos no primeiro ato, o tipo de filme que a gente estivesse vendo, é, talvez a gente tivesse uma solução melhor. Agora, ele pode se manter, pode se calar a minha boca, justamente por isso que a gente está falando aqui. A gente Sim. já está aqui há mais de meia hora, 40 minutos, discutindo uma estrutura que não é a estrutura típica de um filme. Esse filme está entregando uma coisa que é diferente de outros filmes. A trilha sonora é muito E com boa. eficiência. Bem ou mal, com E com eficiência. eficiência. E com grandes atores. Você tem o Mark Exato. Ruffalo, sabe? Você tem uma decisão de elenco ali muito interessante. Você tem ali decisões de estética, de ângulo, de tudo que o Fincher vai entregando nesse filme, interessante, que vão te botando dentro desse mistério, dessa obsessão de também querer saber, cara, quem é esse cara, quem é o Zodíaco, quem né, qual é a motivação desse cara, da onde que esse cara vem, por que esse cara faz o que faz. Perfeito. E ele coloca atenção, e o Fincher era muito bom nisso, né? Ele coloca atenção em coisas que outros, cara, iam fazer uma câmera de um lado, uma câmera do outro, né? Um bate-bate ali. Eu tenho para mim, vamos falar uma polêmica, agora já dá para falar, né? Porque aí agora só ficou quem. Porque Quem vídeo é assim, realmente né? quer saber. Vídeo no YouTube é assim, né? No começo tem um monte de curioso, né? Depois só fica quem interessa mesmo. Aí É. agora para falar, eu tenho para mim que o Fincher ele tem todos os elementos, toda a possibilidade de ser um novo Hitchcock. Olha aí. Para mim, o Fincher ele tem todas as ferramentas, tudo para ser o novo Hitchcock. Ele não é o novo Hitchcock, acho que pelas escolhas de filmes que ele faz, né? Vamos lembrar que ele fez o Mank, né? Lembra o Mank, que a gente falou sobre ele lá no Oscar, acho que foi o Oscar da pandemia, se não me engano, enfim, foi alguma coisa assim. Realmente, ele faz algumas escolhas, mas em compensação tem outras escolhas maravilhosas. Formiga, eu queria só contextualizar, eu sempre faço isso aqui com os filmes, queria jogar na tela aí o pessoal como é que foi naquela temporada de prêmios, porque a grande maioria dos filmes que estão nessa lista dos 20 maiores que a gente está cobrindo aqui foi indicada pelo menos a um Oscar que seja. Alguma coisa. Alguma coisa. Esse aqui é uma das poucas exceções. Então, eu vou jogar aí na tela, no Oscar lá de 2007, que era o aniversário lá de 80 anos da Academia, esse filme ele não teve absolutamente nenhuma indicação. Então, tá aí na tela só o registro disso. E aí eu vou dar um contexto também temporal disso, né? Naquele ano, por exemplo, a gente teve como vencedor do Oscar de melhor filme Onde os Fracos Não Têm Vez, né? E a gente tinha ali outros indicados incríveis, como Sangue Negro, por exemplo, né? Então, enfim, Uau! é sobre isso que a gente está falando, entendeu, Formiga? Será que dava para competir com esses títulos desse tamanho? Não, não, né? Na época era 5, né? Cinco, Na só época cinco indicados. eram 5 indicados, né?
Não, você tem gente que acaba se debruçando em cima disso mais do que a gente, porque vai perder dinheiro com isso, né? E assim, e você falou, você deu um spoiler ou plantou, como um bom roteirista que é, lá no começo desse vídeo. Que mês que isso foi lançado? Março? Março. Início de março. Né? O cara que está lançando um filme em março, o cara que está lançando um filme em março, ele já entregou as bolas. Ele já virou e falou assim, cara, esse filme aqui... Não, deixa, não vai. Pô, Não é para ganhar prêmio nenhum, é. não, pô, quanto mais, quanto mais o tempo passa, a gente sabe disso. Cara, o cara que Exatamente. entrega. E ele não estreou num grande festival. Ah, pô, naquele ano, Cannes foi em março e, pô, ele estreou em Cannes e tal. Não, ele estreou em Los Angeles. Pô, entendeu? Não Cara, dava, né? os caras que botaram dinheiro falaram assim, porra, os caras do estúdio, né, vendo isso, falaram assim, caraca, que porra de filme é esse que eu tô vendo? Pô, os caras estão fazendo filme de um assassino que tu não sabe quem é um assassino. Pô, o protagonista é um cartunista, cara. Que coisa mais. Pô, depois do cartunista dentro de uma redação, vem um estagiário, cara. Porra. Cara, cartunista, bicho. Cartunista nem deveria estar na redação, porra. Deveria estar, sei lá onde. Em casa, né? Fazendo sua arte, né, cara? Cara, meu irmão, cara, eu imagino os produtores, caraca, tipo, tomou a grana pra fazer um filme de um cartunista do assassino que não vai ser pego, cara. Pois o que me levanta até uma questão, Formiga, porque assim, o filme anterior dele a esse, que foi mais celebrado, ainda que não tenha ganhado assim grandes coisas na temporada, foi o Quarto do Pânico, mas que assim, trouxe ele para esse lugar, inclusive quando você fala de Hitchcock, um dos primeiros filmes que eu lembro dele, além, obviamente, né, do Seven, é o Quarto do Pânico. E depois desse filme que a gente está analisando, o Zodíaco, ele faria o curioso caso de Benjamin Button já logo no ano seguinte. Então, quer dizer, eu acho que o Zodíaco trouxe ele de novo à baila, né? Ele estava ali desde 2002, 2003, meio que fazendo clipe e tal, não sei o quê, e aí ele veio com o Zodíaco, que foi uma obra meio esquizofrênica, né? O David Fincher veio de clipe e tal, uma galera naquela época veio de clipe, né? Ele tem, né? O Seven é uma coisa assim que foi uma coisa, um fenômeno, né? Um filme maravilhoso. Ele tem um que eu acho maravilhoso, né? Que é Vidas em Jogo, Muito bom também. Que é muito bom, só que não teve, né, a mesma repercussão. E o Quarto do Pânico, que eu acho até bacana, mas eu acho que está inferior do que o Vidas em Jogo, teve até mais repercussão e tal. Mas ele estava ali, ó, ele estava nessa batida. Esses três filmes, você consegue ver ali na mesma prateleira, né? Você tem thrillers ali. E aí ele veio com Zodíaco, acho que todo mundo esperava mais. É um bom filme. Estamos aqui, né, falando desse filme aqui, não estou execrando, até porque eu acho que eu acertaria melhor o primeiro ato. Né? Eu acho que no primeiro ato deveria ter um pouquinho mais de pichinha para a gente poder seguir melhor o nosso protagonista ali, o Gray Smith, né? Mas, assim, quem sou eu? Se você for... E eu fiz isso, né? Fiz essa análise ali de sequência a sequência, analisando como é que foi construída essa obsessão, ela é construída de uma maneira muito, muito interessante, né? É o melhor filme sobre o tema? Não. Não. É o melhor roteiro sobre o tema de obsessão? Não é. É o melhor filme do David Fincher? Também não. Também não. É a melhor interpretação do Robert Downey Jr.? Não. Também não. De nenhum dos do Jake atores. Gyllenhaal? Não. Do Gyllenhaal? Não. Então, assim, são bons atores,
um roteiro bem escrito em cima da ideia inicial, que foi essa escolha, que esse foi o começo desse vídeo, né? Já estamos chegando aqui para a parte final. E, cara, lá no começo do vídeo a gente falou, um dos maiores desafios é fazer essa escolha. Como é que eu vou contar essa história? Do momento que ele decidiu isso e a forma que ele decidiu, ele contou bem do que ele se propôs a fazer. Ô, Formiga, então, dito isso... Não, conclua, por favor, vai. Então, aí, só para concluir, eu acho que aquela nota 9 ela é exagerada pelos críticos, que talvez possa até pela nossa paixão pelo Fincher, né? Ah, porra, é o Fincher, porra. O filme tem suas qualidades, mas ela acaba sendo inflada. Acho que essa nota está um pouco inflada. E talvez aquela nota de 7,9, que eu achava que até que o público fosse dar uma nota menor, seja mais perto da realidade. Perfeito. Um 7,8, um 7,5. Não, 6, né? 6 acho que já é 7, acho que um 7,5, 7,9, legal. Aí tu vai ter uma lista dos 100 melhores filmes durante 100 anos. Tu já meteu 2 ali do mesmo ano que, obviamente, estão na lista. E não dá para. E não dá, não precisa nem olhar a lista. Porque... E não tem como o cara manter fez uma os 3. lista de 100 melhores filmes. Se o cara fez uma lista de 100 melhores filmes em 25 anos e não botou Sangue Negro e Onde os Fracos Não Tem Vez, é radicalista. Não precisa nem olhar. Exatamente. Né? Isso aí é consenso. Rasgalista. Mas, Zodíaco, talvez, meu caro amigo Noé, a gente nem precisa esperar os 75 anos. Talvez menos, daqui né? Daqui a 25, quem sabe, né? Porque de vez em quando, né, tá faltando matéria lá no jornal e tal, não sei o que, eles gostam de fazer essas listinhas para... Ô, Formiga, então, para encerrar o nossa... Então, para a gente arrematar o filme, por que você acha, então, que ele entrou? Por que ele, dentro disso tudo, ainda consegue persistir e numa posição boa, né? 19º. A posição dele é incrível. Assim, eu acho que ela tá... Aí é pelo método de que foi feita a lista. Né? Não que o filme não tenha qualidade, e talvez ele tenha. Agora eu estou falando de posição, tá? Não estou falando porque ele está dentro, não. Porque ele está dentro, a gente já falou. Tem essa qualidade, sim, tal. E de repente tu pegar aí vários filmes desses 25 mil, e cada vez está fazendo um filme pior. Tem essa também, né? Exato. E assim, dentro dos critérios que foram feitos essa lista, eles chamaram um monte de ator, um monte de produtor, e pessoas... como é que é? Pessoas influentes no mundo do audiovisual, no mundo cinematográfico, né? É isso que fala a matéria. Pessoas influentes no mundo cinematográfico. Sabe o que significa, né, Felipe? O que significa, É uma maneira bonita de falar meus amigos. Chamei meus amigos para fazer... Pessoas influentes no mundo. Que porra é essa, cara? Perfeito. A imprecisão das coisas, assim... Você pode falar coisas imprecisas de uma forma tão bonita, né? Adoro as palavras. Mas assim, então, cara, qual é o critério que vocês usaram? Não interessa. No final, aí, atores, não fala assim, cara, foram os atores que... eles falam atores de Hollywood, né? Então, atores. Não é qualquer um, cara, assim, que obviamente atuou num filme. Eu chamei ali o coadjuvante ali do... Chamei ali o coadjuvante do Zodíaco ali. Entendi. Então, eu acho que para arrematar do meu lado aqui... O critério me parece etéreo. E aí, só para... Como é uma produção, uma grande produção, com grandes nomes, ela fica mais fácil da gente lembrar. Perfeito. Né? E ele é um filme que... Ele deixa uma pergunta mesmo. Porque ele tem isso. A gente fica se perguntando, esse filme é bom ou ruim? A gente está aqui há 1 hora se perguntando se esse filme é bom ou ruim. E assim como o Zodíaco, e assim como o glorioso James Vanderbilt fez, eu também vou fazer com a sua audiência. Eu não vou responder isso, não. Se é bom, se é ruim, deixa para você. Perfeito, Formiga. Eu arremataria dizendo que eu só não execro
o filme, porque o Fincher fez eu ficar lá quase 3 horas no cinema e sair de lá com a pulga atrás da orelha. Então, seria mais fácil eu dizer que é uma porcaria. Então, tem os seus méritos, mas eu também vou jogar aí para tempo nossa para ver filme pior, cara. Você já ficou mais tempo Porra, para ver mas filme muito pior? mais, né? Olha só, tem uns filmes aí ultimamente que a gente vem assistindo aí com 3 horas, cheio de minhoca na areia. É complicado, cara. Né? Gente azul que voa, vai no fogo, vai na água, sabe como é que é, né? Tem umas coisas bem pior aí. Mas, Formigão, eu queria passar a bola para você, aproveitar esse tempo aí que a gente tem para encerrar esse episódio aqui, para você falar um pouco também do seu trabalho aí, de quem quiser conhecer mais o Cláudio Formiga e esse especialista em estrutura narrativa. O espaço é seu, Formigão. Obrigado, Felipe. Os amigos, os colegas sempre falam isso, né? O rei da estrutura narrativa. Obrigado, eu fico lisonjeado. Mas, assim, quiser me conhecer mais, me paga uma cerveja. Porra, tranquilo, tô fácil aí. Agora, eu também estou lá no canal Rolê do Roteiro, na rede social, na rede social vizinha, né? Não pode falar, né? A rede social vanzinha. Quero ver quando a gente for analisar outros filmes, como é que a gente não vai falar social vizinha. Rede social vizinha. Também, Rolê do Roteiro, mete aí, Cláudio Formiga, me manda e-mail, me manda WhatsApp, me manda direct, me manda o que quiser. Eu, né, sou escritor, sou consultor de roteiro. Se você tem uma história, se você está escrevendo seu livro, se você está escrevendo seu filme, pode conversar comigo, a gente conversa sobre isso aí, posso te ajudar. Olha, posso te ajudar bastante. E tô lá nesses canais, e principalmente, Filipeta, estou aqui no canal do meu tio cinéfilo, graças a Deus, desde que o canal não tinha nome, já mudou de nome, pode mudar de nome de novo, e continuaremos aqui até Felipe quiser e Deus permitir. Tá bom? É isso, Formiga. Obrigado demais aí, mais uma vez, pelo tempo, pela companhia, pelos ensinamentos, por tudo isso. E você, gente, que está aí acompanhando, é o seguinte, hein? Vou revelar aqui o próximo episódio aqui dessa nossa jornada. Vou jogar aqui na tela. No próximo episódio, a gente vai falar sobre o 18º colocado aí da lista, que é o filme E Sua Mãe Também, filme mexicano aí do ano de 2002, dirigido pelo Alfonso Cuarón. Vai ser o tema, aí, então, do nosso terceiro episódio aí da lista dos 20 mais aí do New York Times. Perdível, né, Formigão? Perdível. Então é isso. Para você que acompanhou a gente, obrigado demais. Foi um prazer, foi uma alegria. Se inscreva no canal, dê joinha, deixe o seu comentário. Não esqueça também de compartilhar esse material com quem você sabe que vai gostar. E se você puder, também vai ser uma alegria ver você aqui como um membro desse canal. Mais uma vez, muito obrigado ao Cláudio Formiga, obrigado a você que me acompanhou aí ao longo desse segundo episódio dessa série. Um forte abraço e até a próxima, gente. Tchau! Valeu, galera! Um abraço! Até a próxima!